4,5 bilhões de anos atrás, suspensa na escuridão congelante e absoluta do braço de Órion cisne da galáxia Via Láctea, uma colossal nuvem molecular vagava em um silêncio ininterrupto. Esta estrutura em expansão, conhecida como nebulosa solar, estendia-se por trilhões de quilômetros através do vazio interestelar. Era uma extensão caótica e gélida de poeira e gás, atuando como um cemitério silencioso para estrelas antigas e há muito mortas, e um berçário para novas. Para entender a vida útil do Sol, deve-se primeiro compreender as matérias-primas das quais ele foi construído. A vasta maioria desta nebulosa era composta por dois elementos químicos fundamentais, hidrogênio e hélio. O hidrogênio é o elemento químico mais leve, simples e abundante no universo, consistindo em um único próton orbitando um único elétron. Forjado logo após o Big Bang, o hidrogênio atua como bloco de construção fundamental e combustível do cosmos. O hélio, o segundo elemento mais leve, normalmente contém 2 prótons e 2 nêutrons em seu núcleo. Enquanto na Terra o hélio é um gás quimicamente inerte e inofensivo, no contexto da astrofísica estelar, ele é a densa cinza atômica deixada para trás quando o hidrogênio é queimado no coração de uma estrela. Por eras incontáveis, esta nuvem colossal de hidrogênio e hélio permaneceu em um estado de frágil equilíbrio gravitacional. No entanto, esse equilíbrio acabou sendo estilhaçado. Um distúrbio violento, provavelmente a onda de choque cataclísmica de uma estrela vizinha em explosão, ou supernova, atingiu a nuvem molecular. Esta onda invisível de energia cinética comprimiu o gás, forçando regiões localizadas a se aglomerarem. Uma vez iniciado esse agrupamento, a força mais implacável do universo assumiu o controle, a gravidade. A mecânica de como esta nuvem difusa se transformou em nosso sistema solar é explicada pela hipótese nebular. Esta teoria científica fundamental dita que, quando uma nuvem massiva de gás interestelar começa a colapsar sob seu próprio peso, a conservação do momento angular força a nuvem a girar cada vez mais rápido à medida que encolhe, tal como um patinador no gelo puxando os braços para dentro para acelerar seu giro. Ao longo de milhões de anos, este movimento de rotação achata a nuvem esférica em um massivo disco protoplanetário rotativo. A importância histórica desta teoria não pode ser exagerada, e seu desenvolvimento dependeu das mentes de 2 visionários distintos. O primeiro foi Immanuel Kant, um filósofo cuja contribuição vital para o campo da astrofísica foi a proposta radical de que a física newtoniana sozinha poderia explicar a formação de sistemas planetários complexos a partir de uma nebulosa simples e difusa, unindo a lacuna entre a filosofia e a mecânica física. Seu quadro conceitual foi posteriormente comprovado matematicamente por Pierre-Simon Laplace. A importância crucial de Laplace para o campo da mecânica celeste residiu em sua habilidade de traduzir as ideias de Kant em modelos matemáticos rigorosos, provando que a intrincada dinâmica orbital do sistema solar poderia ser derivada inteiramente das leis físicas da gravidade e da dinâmica de fluidos, sem qualquer necessidade de intervenção divina para manter os planetas em suas órbitas. Como os modelos de Laplace previram, conforme a nebulosa colapsava, uma maioria esmagadora da massa, mais de 99,8% de toda a nuvem, despencou em direção ao centro absoluto do disco em rotação. À medida que trilhões de bilhões de quilos de gás hidrogênio colapsavam para o interior, a pressão no núcleo disparou para níveis incompreensíveis. Esta pressão esmagadora gerou um atrito imenso, fazendo com que a temperatura no centro subisse drasticamente. Quando a temperatura do núcleo atingiu impressionantes 15 milhões de graus Celsius, um limiar físico foi rompido. Nesta temperatura extrema, a repulsão eletrostática entre os prótons de hidrogênio, a força magnética natural que faz com que partículas carregadas positivamente se empurrem violentamente umas das outras, foi finalmente superada pela pressão pura e esmagadora da gravidade. Este momento específico desencadeou a fusão nuclear. No reino da astrofísica, a fusão nuclear é o processo termonuclear onde o calor e a densidade extremos forçam núcleos atômicos mais leves a colidir violentamente e se fundirem em um núcleo mais pesado. Quando 4 prótons de hidrogênio são esmagados juntos para formar um único núcleo de hélio, o átomo de hélio resultante pesa ligeiramente menos do que os 4 prótons originais. Essa fração de massa ausente, infinitesimalmente pequena, não desaparece. Ela é convertida em uma quantidade apocalíptica de energia pura e radiante. Quando a fusão nuclear inflamou no núcleo da nuvem em colapso,
uma explosão ofuscante de radiação eletromagnética irrompeu. A pressão externa desta energia termonuclear explosiva empurrou contra o peso esmagador da gravidade voltado para dentro, alcançando um equilíbrio perfeito e delicado conhecido como equilíbrio hidrostático. Os ventos violentos desta ignição varreram a poeira e o gás restantes por milhões de quilômetros no vazio, limpando o sistema solar interno. O Sol havia oficialmente ligado. Ele havia se tornado uma estrela de sequência principal, dando início a um motor de consumo terrivelmente poderoso que ditaria a vida útil de todo o sistema solar. Com a ignição do motor solar, a questão mais profunda que a humanidade enfrentava já não era como o Sol nasceu, mas exatamente quando ele morreria. Por séculos, o disco ofuscante no céu era considerado um fogo eterno e divino, isento das leis brutais da decadência. No entanto, a revolução intelectual do século XIX estilhaçou essa ilusão, trazendo o Sol dos céus e colocando-o firmemente sobre a mesa de dissecação da física clássica. A principal ferramenta utilizada para dissecar a vida útil do Sol foi a ciência florescente da termodinâmica. A termodinâmica é um ramo fundamental da física que dita como a energia térmica, ou calor, é convertida de e para outras formas de energia e como ela afeta a matéria. Em sua essência, ela estabelece que a energia total em um sistema fechado é absolutamente finita. Ela pode mudar de forma, mas nunca pode ser magicamente criada do nada. Aplicar essa lei física inquebrável ao cosmos significava que o Sol era uma máquina finita. Ele estava irradiando uma quantidade apocalíptica de calor e luz no vácuo congelante do espaço a cada segundo, o que significava que ele tinha que estar consumindo ativamente alguma forma de combustível para manter essa produção. Se ele estava consumindo combustível, esse combustível inevitavelmente acabaria. Os cientistas que lideraram essa sombria percepção foram William Thomson, mais tarde conhecido como Lord Kelvin, e Hermann von Helmholtz. Lord Kelvin foi um titã intelectual cuja importância crítica para o campo da física foi a formalização da primeira e da segunda leis da termodinâmica e o estabelecimento da escala de temperatura absoluta, revolucionando completamente a compreensão da humanidade sobre a transferência de energia e a entropia. Trabalhando de forma simultânea, mas independente, Hermann von Helmholtz foi um brilhante polímata alemão cuja importância vital para a mecânica clássica foi a formulação matemática definitiva da conservação da energia, provando inequivocamente que a energia nunca é perdida, apenas transformada de um estado para outro. Juntos, esses dois gigantes da física tentaram calcular a vida útil máxima absoluta do Sol, determinando que tipo de combustível ele estaria queimando. Eles analisaram primeiro a fonte de calor mais óbvia conhecida pela humanidade, a combustão química. Na química, a combustão é uma reação exotérmica de alta temperatura entre um combustível, como o carbono, e um oxidante, como o oxigênio, que produz rapidamente produtos oxidados e uma liberação maciça de calor e luz. Se o Sol fosse uma fornalha gigantesca queimando carvão da mais alta qualidade em uma atmosfera de oxigênio puro, eles poderiam calcular sua vida útil com base em sua massa estimada de aproximadamente 2 quintilhões de toneladas. A matemática era impiedosa. Mesmo que o Sol fosse feito inteiramente de carbono sólido, queimando com uma eficiência química impecável, ele se consumiria completamente e se transformaria em uma brasa morta e congelada em menos de 3.000 anos. Como a história humana registrada já se estendia para além disso, a combustão química era cientificamente impossível. Descartando a química, Kelvin e Helmholtz voltaram-se para a única outra força poderosa o suficiente para aquecer uma estrela: a gravidade. Eles desenvolveram uma estrutura científica revolucionária conhecida como o mecanismo de contração de Kelvin-Helmholtz. Esta teoria astrofísica propõe que um corpo celeste massivo gera calor imenso não pela queima de um combustível físico, mas através do colapso lento e agonizante de sua própria massa sob o peso esmagador de sua própria gravidade. De acordo com essa teoria, à medida que as camadas externas do massivo Sol caíam continuamente em direção ao seu centro, a energia potencial gravitacional dessa massa cadente era violentamente convertida em energia cinética. Essa energia cinética gerava um atrito intenso entre as partículas de gás, produzindo calor escaldante que irradiava através de milhões de quilômetros no espaço. Ao pegar a massa total estimada do Sol e calcular a energia gravitacional total disponível se ele se contraísse de uma nuvem difusa até o seu diâmetro atual de 1.390.000 quilômetros, Lord Kelvin determinou a taxa exata desse colapso gravitacional.
Suas equações matemáticas impecáveis entregaram um veredito terrível à comunidade científica. O Sol estava brilhando há apenas cerca de 20 a 30 milhões de anos. Além disso, com base em sua taxa atual de radiação de energia, ele tinha apenas alguns milhões de anos restantes antes que o colapso gravitacional atingisse o limite, condenando o sistema solar à escuridão eterna. Essa vida útil finita e geologicamente breve acendeu uma guerra intelectual amarga com os principais naturalistas da época, especificamente Charles Darwin. A importância crítica de Darwin para o campo da biologia foi sua formulação da teoria da evolução por seleção natural, uma estrutura biológica fundamental demonstrando que formas de vida complexas evoluem de ancestrais mais simples através de mutações graduais e aleatórias e pressões ambientais. Para que a teoria de Darwin funcionasse, a Terra, e, consequentemente, o Sol, teria que ter centenas de milhões, se não bilhões, de anos. Os biólogos e geólogos exigiam desesperadamente o tempo profundo, mas os físicos detinham a autoridade. Pelo que as leis estabelecidas da termodinâmica podiam provar, o Sol estava morrendo rapidamente. A verdadeira natureza do combustível do Sol, um mecanismo capaz de queimar por bilhões de anos sem violar a conservação da energia, permanecia completamente escondida na escuridão. O conflito irreconciliável entre os físicos, que calculavam um Sol moribundo e de vida curta, e os biólogos, que exigiam um tempo profundo para a evolução, atingiu um ponto de ruptura no final do século XIX. As leis clássicas da termodinâmica haviam aprisionado a idade do sistema solar em um máximo de 30 milhões de anos, assumindo que o Sol era meramente uma esfera de gás em colapso gerando fricção. Esta prisão matemática só foi estilhaçada quando a humanidade tropeçou em um reino da física inteiramente invisível e terrível, escondido nas profundezas do próprio átomo, uma descoberta que ocorreu no coração da França. O epicentro desta revolução científica foi Paris. Geograficamente situada no centro-norte do país, Paris foi construída ao longo de uma grande curva do rio Sena, uma hidrovia crítica que corta a vasta e fértil bacia de Paris. Historicamente, esta localização era de suma importância estratégica, originando-se como um assentamento fortificado na Ilha de la Cité pela tribo celta dos Parisi, e mais tarde conquistada pelos romanos que a nomearam Lutécia. A cidade controlava as principais rotas comerciais e de logística militar que ligavam o interior do Mediterrâneo ao Canal da Mancha. Ao dominar esta travessia fluvial, Paris cresceu como uma fortaleza política e intelectual centralizada e pesadamente fortificada, projetando o poder imperial e cultural francês por todo o continente europeu. Foi dentro dos laboratórios úmidos e mal ventilados desta metrópole em expansão que Marie Curie desmantelou a compreensão clássica da matéria. A suprema importância de Marie Curie para os campos da física e da radioquímica reside em sua hipótese revolucionária de que a radiação não dependia da organização das moléculas, mas era uma propriedade atômica pertencente ao próprio elemento. Ao provar que os átomos não eram blocos de matéria sólidos e indivisíveis, mas estruturas complexas capazes de emitir pedaços físicos de si mesmos, ela se tornou a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a vencer em dois campos científicos diferentes, dando origem fundamentalmente à era moderna da física subatômica. O trabalho pioneiro de Curie centrou-se inteiramente no elemento químico urânio. Na química, o urânio é um elemento metálico pesado, de cor branco-prateada, pertencente à série dos actinídeos da tabela periódica, com o número atômico 92. É o elemento de ocorrência natural mais pesado do universo, possuindo 92 prótons e um núcleo maciço e inerentemente instável. Devido a esta instabilidade estrutural, o urânio passa por um processo contínuo e irreversível de decaimento. Este processo é regido pela teoria científica da radioatividade. A radioatividade é o fenômeno físico onde um núcleo atômico instável perde energia espontaneamente ao emitir radiação ionizante. Este decaimento ocorre porque o núcleo está lutando violentamente para alcançar uma configuração atômica mais estável, expelindo partículas alfa, partículas beta e raios gama altamente penetrantes no processo. Crucialmente, este decaimento radioativo não emite apenas radiação invisível, ele libera uma quantidade contínua e estarrecedora de calor térmico. A percepção de que os átomos continham vastos reservatórios ocultos de energia interna foi formalizada do outro lado do Canal da Mancha por Ernest Rutherford. A importância vital de Rutherford para o campo da física atômica foi sua descoberta do núcleo atômico,
provando fundamentalmente que a vasta maioria da massa de um átomo está concentrada em um núcleo microscópico e denso, e sua formulação do conceito de meia-vida radioativa. Ele conduziu esta pesquisa de mudança de paradigma na Universidade de Cambridge. Geograficamente localizada nas terras baixas e pantanosas do leste da Inglaterra, ao longo do rio Cam, Cambridge era originalmente um ponto de travessia estratégico e facilmente defensável, cercado por pântanos traiçoeiros, que isolavam naturalmente os estudiosos acadêmicos que fugiram para lá no século XIII, permitindo que a cidade se transformasse em um dos redutos intelectuais mais reclusos, prestigiosos e formidáveis do planeta. Rutherford percebeu que, se elementos radioativos dentro da Terra estivessem constantemente emitindo calor, o planeta não estava simplesmente esfriando a partir de um estado fundido, ele estava se aquecendo ativamente por dentro. Isso invalidou completamente os cálculos matemáticos de Lord Kelvin sobre a idade da Terra. Se a Terra abrigava uma fonte massiva e oculta de energia atômica, o Sol quase certamente possuía uma também. A descoberta desta assombrosa energia subatômica desencadeou uma onda de choque na comunidade científica que tornou todas as teorias clássicas anteriores sobre a vida útil do Sol obsoletas da noite para o dia. A obsolescência abrupta e devastadora dos antigos modelos astrofísicos foi perfeitamente espelhada pela obsolescência súbita e absoluta na guerra naval global causada pelo lançamento do encouraçado britânico HMS Dreadnought em 1906. Concebido para dominar os oceanos, o HMS Dreadnought era um leviatã mecânico medindo 160 metros de comprimento e deslocando colossais 18.000 toneladas de aço, blindagem e armamento quando totalmente carregado para combate. Diferente de qualquer navio de guerra anterior, o Dreadnought abandonou o armamento tradicional de calibres mistos em favor de um design de todos os canhões grandes. Sua bateria principal consistia em 10 canhões navais massivos de 12 polegadas e calibre 45 Mark X, alojados em 5 torres duplas pesadamente blindadas. Essas armas terríveis podiam lançar um projétil de aço perfurante de blindagem e alta explosão de 385 kg a distâncias tremendas. Para manobrar esta fortaleza flutuante, ele foi equipado com revolucionárias turbinas a vapor de acionamento direto Parsons, alimentadas por 18 caldeiras de tubos de água Babcock e Wilcox. Esta usina de força gerava assombrosos 23.000 cavalos de potência, acionando 4 enormes hélices de bronze para empurrar a fera de 18 milhões de quilos através da água a uma velocidade sustentada sem precedentes de 21 nós. A velocidade, o cinturão de blindagem pesadamente reforçado e o poder de fogo devastador e unificado do HMS Dreadnought tornaram instantaneamente cada encouraçado existente no planeta terrivelmente inferior, forçando cada superpotência global a reconstruir inteiramente suas frotas navais do zero. Assim como o Dreadnought provou que os navios de guerra anteriores eram inadequados para a era moderna, a descoberta da radioatividade provou que a simples contração gravitacional era fundamentalmente inadequada para alimentar o Sol. A energia presa dentro do núcleo de um átomo era milhões de vezes mais poderosa do que a combustão química ou a fricção gravitacional. O Sol não era uma bola de gás encolhendo e esfriando lentamente na escuridão. Uma fornalha nuclear insondavelmente poderosa, e sua verdadeira vida útil não era medida em milhões de anos, mas em bilhões. No entanto, o mecanismo exato de como o Sol acessava essa energia nuclear permanecia um mistério total, exigindo uma descida mecânica bizarra e contraintuitiva do reino quântico. Na década de 1920, a comunidade astronômica sabia com absoluta certeza que o Sol abrigava uma imensa energia atômica, mas o processo mecânico preciso de como ele extraía essa energia permanecia trancado atrás de uma parede subatômica invisível. O homem que primeiro propôs o motor atômico correto foi Sir Arthur Stanley Eddington. A importância absoluta de Eddington para o campo da astrofísica foi sua modelagem teórica pioneira da constituição interna das estrelas, formulando sozinho o limite de Eddington. Este conceito astrofísico fundamental definiu matematicamente o equilíbrio delicado e terrível entre o peso esmagador da gravidade de uma estrela para dentro e a pressão explosiva externa de sua radiação interna, ditando essencialmente a luminosidade máxima possível que uma estrela pode atingir antes de lançar violentamente suas camadas externas no espaço. Eddington formulou e entregou seus artigos revolucionários em Londres. Geograficamente situada no sudeste da Inglaterra, Londres é ancorada pelo rio Tâmisa,
uma hidrovia navegável massiva e sinuosa que corta a bacia de Londres e deságua diretamente no Mar do Norte. Historicamente estabelecida como Londinium pelo Império Romano no primeiro século, a importância estratégica primordial da cidade residia em suas capacidades de porto de águas profundas, que eram naturalmente protegidas de assaltos navais repentinos pelo estuário sinuoso e facilmente defensável. Esta fortaleza geográfica permitiu que Londres evoluísse para o coração financeiro, político e logístico indiscutível do Império Britânico, projetando dominância marítima global ao manter o controle absoluto sobre o fluxo do comércio internacional e o desdobramento naval global através dos oceanos. Foi dentro das sociedades intelectuais de Londres que Eddington proclamou ousadamente que o Sol estava gerando seu calor ao fundir hidrogênio em hélio. No entanto, a física clássica imediatamente ergueu uma parede intransponível e matematicamente impenetrável conhecida como barreira de Coulomb. A barreira de Coulomb é a lei física do eletromagnetismo que dita que partículas possuindo a mesma carga elétrica, como dois prótons de hidrogênio carregados positivamente, irão se repelir violenta e exponencialmente à medida que se aproximam. Para se fundirem em um elemento mais pesado, esses prótons devem se chocar fisicamente um contra o outro. No núcleo absoluto do Sol, a temperatura é de impressionantes 15 milhões de graus Celsius. Embora isso represente um nível apocalíptico de calor térmico, as equações termodinâmicas clássicas provaram além de qualquer dúvida que os prótons simplesmente não estavam se movendo rápido o suficiente para superar sua repulsão eletromagnética mútua. De acordo com as leis estritas da física clássica, a fusão nuclear no Sol era completa e absolutamente impossível, pois os prótons sempre ricocheteariam na barreira de Coulomb antes que pudessem se tocar. Este conceito de enfrentar uma barreira defensiva impenetrável e pesadamente fortificada, e a necessidade absoluta de contorná-la em vez de simplesmente colidir contra ela com força bruta, foi perfeitamente espelhado nos céus brutais da Europa durante a Segunda Guerra Mundial pelo de Havilland Mosquito FB Mark VI britânico. Esta era uma aeronave de combate multiuso especializada, de 2 motores e 2 assentos, famosa e radicalmente construída quase inteiramente de madeira prensada, utilizando balsa e compensado de bétula colados com cola de caseína para poupar as reservas estratégicas de metal do Império. Medindo 12,5 metros de comprimento com uma envergadura de 16,5 metros, este Leviatã de madeira era movido por 2 monstruosos motores Rolls-Royce Merlin 25 de 12 cilindros em V refrigerados a líquido. Cada uma dessas feras mecânicas gerava 1.620 cavalos de potência, girando hélices de velocidade constante de 3 pás para empurrar a aeronave a uma velocidade máxima impressionante de 608 km por hora a uma altitude de operação de 4.000 metros. O Mosquito era armado com uma bateria devastadora de 4 canhões Hispano Mark II de 20 mm e 4 metralhadoras Browning de 7,7 mm alojadas inteiramente em seu nariz sólido, além de um compartimento de bombas interno capaz de carregar 900 kg de material bélico de alta explosão. Como carecia completamente de blindagem pesada de aço defensivo, o Mosquito não tentava absorver ou desviar o fogo antiaéreo inimigo. Em vez disso, confiava inteiramente em sua velocidade avassaladora e em sua estrutura de madeira naturalmente absorvente de radar para efetivamente deslizar sem ser detectado através das barreiras antiaéreas alemãs e telas de interceptores da Luftwaffe. Ele contornava as defesas impenetráveis inteiramente, entregando energia cinética e química catastrófica diretamente a alvos de alto valor antes que o inimigo pudesse efetivamente engajá-lo. Assim como o Mosquito contornava a barreira defensiva física da máquina de guerra alemã, as partículas subatômicas dentro do Sol contornam a barreira de Coulomb através de uma teoria científica revolucionária e alucinante conhecida como tunelamento quântico. No reino bizarro e altamente contraintuitivo da mecânica quântica, uma partícula subatômica como um próton não tem uma localização absoluta e definitiva no espaço. Em vez disso, ela é definida matematicamente por uma onda de probabilidade, significando que há uma chance espalhada de que ela possa existir em vários lugares ao mesmo tempo. Quando 2 prótons se aproximam rapidamente no núcleo superaquecido do Sol, suas ondas de probabilidade sobrepõem a supostamente impenetrável barreira de Coulomb. Devido a essa natureza ondulatória, existe uma probabilidade infinitesimalmente pequena, mas matematicamente diferente de zero, de que um próton irá instantaneamente tunelar através da barreira e aparecer espontaneamente no lado oposto exato,
contornando completamente a repulsão eletromagnética sem nunca possuir a energia cinética necessária para romper fisicamente através dela. Uma vez que o próton tunela com sucesso através desta parede invisível e chega inimaginavelmente perto do outro próton, uma força fundamental da natureza inteiramente diferente assume o controle: a força nuclear forte. A força nuclear forte é a mais poderosa das 4 interações fundamentais na natureza, aproximadamente 100 vezes mais forte que o eletromagnetismo. No entanto, ela opera apenas em distâncias microscópicas e subatômicas, especificamente, na escala de um femtômetro, ou um quatrilionésimo de metro. Seu único propósito físico vital é ligar prótons e nêutrons para formar um núcleo atômico, superando completamente a repulsão eletromagnética violenta que, de outra forma, rasgaria o átomo instantaneamente. Este fenômeno bizarro do tunelamento quântico é a chave mestra absoluta para determinar a vida útil do Sol. Como o tunelamento é um evento probabilístico, ele é extremamente raro. Se os prótons pudessem superar clássica e facilmente a barreira de Coulomb, todo o suprimento massivo de hidrogênio do Sol se fundiria quase instantaneamente. A estrela detonaria em uma explosão termonuclear catastrófica que iluminaria a galáxia em questão de segundos, não deixando nada além de um remanescente morto. Em vez disso, porque um próton individual dentro do núcleo solar deve esperar, em média, bilhões de anos para tunelar com sucesso através da barreira, o motor solar é pesada e naturalmente restringido. Este gargalo quântico força a estrela massiva a consumir seu suprimento de combustível de hidrogênio de forma agonizantemente lenta. É exatamente essa raridade subatômica que concede ao Sol uma vida útil estável e constante de aproximadamente 10 bilhões de anos, fornecendo à Terra o tempo geológico profundo e ininterrupto absolutamente necessário para a evolução da vida complexa. Com a compreensão de que o motor solar é alimentado pela fusão de hidrogênio através do tunelamento quântico, a humanidade finalmente decifrou a alquimia estelar que sustenta a vida. No entanto, o caminho nuclear preciso de como o hidrogênio é fisicamente costurado para criar elementos mais pesados e liberar quantidades apocalípticas de energia foi totalmente iluminado pelo brilhante físico teórico Hans Bethe. A importância absoluta de Bethe para o campo da astrofísica nuclear foi sua formulação definitiva e matematicamente impecável da nucleossíntese estelar, especificamente identificando a cadeia próton-próton como o mecanismo exato que alimenta estrelas de sequência principal como o nosso Sol, uma conquista que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física. Ele conduziu esta pesquisa teórica de mudança de paradigma na Universidade Cornell, localizada em Ithaca, Nova York. Geograficamente situada na ponta sul do Lago Cayuga, dentro da vasta região de Finger Lakes, no centro do estado de Nova York, Ithaca é topograficamente caracterizada por desfiladeiros incrivelmente profundos, cachoeiras imensas e falésias íngremes esculpidas por enormes geleiras em retirada no período Pleistoceno. Historicamente, este terreno acidentado e pesadamente estriado forneceu uma fortaleza acadêmica naturalmente isolada e altamente defensável, completamente isolada das cidades costeiras vulneráveis. Este supremo isolamento estratégico e geográfico permitiu que Ithaca evoluísse para uma potência intelectual ferozmente independente durante o tumultuado século XX, permitindo que os cientistas se concentrassem intensamente na física teórica avançada e na engenharia sem a ameaça imediata e paralisante de bombardeios navais ou interrupções costeiras. Na astrofísica, a cadeia próton-próton é uma reação termonuclear complexa de várias etapas. Dentro do núcleo do Sol a 15 milhões de graus Celsius, quando 2 prótons de hidrogênio utilizam com sucesso o tunelamento quântico para se fundirem, eles emitem instantaneamente um pósitron e um neutrino, transformando violentamente um dos prótons em um nêutron. Isso cria um núcleo de deutério. Na química e na física nuclear, o deutério é um isótopo pesado e altamente estável do hidrogênio, contendo um próton e um nêutron, possuindo efetivamente o dobro da massa de um átomo de hidrogênio padrão. Quando este núcleo de deutério recém-forjado captura violentamente outro próton de alta velocidade, ele cria um isótopo leve de hélio, conhecido como hélio 3. Finalmente, quando 2 isótopos de hélio 3 colidem com força cinética catastrófica, eles se fundem para forjar um núcleo de hélio 4 altamente estável, ejetando 2 prótons excedentes de volta ao núcleo para repetir o ciclo. Durante este violento processo de forjamento subatômico, uma quantidade estarrecedora de massa é perdida e convertida inteiramente em energia bruta, instantaneamente liberada na forma de um fóton.
Um fóton é uma partícula elementar quântica, uma unidade de luz e radiação eletromagnética completamente sem massa que atua como transportador fundamental e inquebrável da força eletromagnética em todo o universo. Uma vez que este fóton recém-nascido é forjado na pressão esmagadora do núcleo solar, ele inicia uma jornada desesperada e agonizante para escapar do Sol. Ele entra imediatamente na zona radiativa. A zona radiativa é uma camada vasta e assustadoramente espessa do Sol, onde o plasma é tão inimaginavelmente denso que um único centímetro cúbico pesa quase 15 gramas. Neste ambiente esmagador e claustrofóbico, o fóton é fisicamente incapaz de viajar em linha reta. Ele percorre uma fração microscópica de centímetro antes de colidir violentamente com um elétron ou próton densamente compactado e superaquecido. No impacto, o fóton é instantaneamente absorvido e imediatamente reemitido em uma direção completamente aleatória. Este fenômeno físico extenuante na cinemática estelar é conhecido como caminhada aleatória, random walk. Devido a esta trajetória caótica, em zigue-zague e altamente contestada através da densidade impenetrável do plasma solar, um único fóton forjado no núcleo leva de 100.000 a 170.000 anos para moer brutalmente seu caminho para fora da zona radiativa. Esta jornada extenuante e de esmagamento de blindagem através de território incrivelmente denso e hostil foi perfeitamente espelhada no combate terrestre do teatro europeu durante a Segunda Guerra Mundial pelo desdobramento do tanque pesado americano M-26 Pershing. Concebido especificamente para quebrar violentamente os impasses sangrentos de linhas defensivas pesadamente fortificadas e profundamente entrincheiradas, o M-26 Pershing era um leviatã mecânico que deslocava colossais 42 toneladas de aço, munição e maquinário quando totalmente carregado para combate. Ao contrário dos tanques médios mais leves e ágeis de sua era, esta fortaleza blindada foi estritamente projetada para absorver punição cinética catastrófica, ostentando 10 centímetros de blindagem frontal de aço fundido inclinada para desviar com segurança munições antitanque de alta velocidade. Para impulsionar este peso massivo através de escombros urbanos densos, florestas estilhaçadas e lama profunda, a fera era movida por um monstruoso motor a gasolina Ford GAF de 8 cilindros em V refrigerado a líquido, gerando 500 cavalos de potência líquidos. Este gigante mecânico utilizava um sistema de suspensão de barra de torção revolucionário e altamente complexo para distribuir uniformemente seu peso esmagador por esteiras de aço de 60 centímetros de largura, permitindo que ele avançasse implacavelmente contra imensa resistência física e geográfica. Sua capacidade ofensiva primária estava concentrada em um imponente canhão de 90 mm M3 alojado em uma torre de aço fundido pesadamente blindada. Esta arma devastadora podia lançar um projétil de 11 kg de alta explosividade e perfurante de blindagem a distâncias incríveis, com energia cinética suficiente para despedaçar completamente as fortificações inimigas de concreto mais espessas. Assim como o M-26 Pershing tinha que absorver continuamente impactos massivos e abrir caminho à força através de barreiras defensivas inimigas impenetráveis em um ritmo agonizantemente lento e brutalmente contestado, o fóton solar recém-nascido deve colidir continuamente e empurrar através do plasma densamente compactado e hostil da zona radiativa por centenas de milênios. Finalmente, após suportar centenas de milhares de anos de colisões microscópicas, o fóton sobrevivente atinge a fronteira externa conhecida como zona convectiva. Aqui, a temperatura interna do Sol cai significativamente para aproximadamente 2 milhões de graus Celsius, e o plasma torna-se ligeiramente menos denso. Como o plasma mais frio é amplamente opaco à radiação, a energia não é mais transferida pela luz ricocheteando nos átomos. Em vez disso, o próprio plasma se comporta exatamente como água fervente em uma panela enorme. Colunas gigantes de gás superaquecido prendem fisicamente o calor e sobem agressivamente em direção à superfície através do processo físico de convecção térmica. Esta ascensão violenta e fervente é incrivelmente rápida, transportando o fóton para cima em apenas algumas semanas. O fóton finalmente rompe a fotosfera, a superfície visível e ofuscantemente brilhante do Sol, e é lançado violentamente no vácuo congelante do espaço, viajando 150 milhões de quilômetros até a Terra sem impedimentos em apenas 8 minutos e 20 segundos. Este processo contínuo e altamente estável de fusão termonuclear, seguido pelo transporte interno agonizantemente lento da luz, define a vida útil primária do Sol,
garantindo o calor constante e imutável que permitiu que os oceanos da Terra permanecessem líquidos e a biologia prosperasse. No entanto, esta era magnífica de estabilidade não é infinita. À medida que bilhões de anos passam em silêncio, o próprio núcleo do Sol está mudando lenta e irreversivelmente, sufocando nas cinzas densas e pesadas de sua própria criação, inevitavelmente preparando o cenário para um colapso interno catastrófico e apocalíptico. Para cerca de 10 bilhões de anos, o Sol permanece trancado em um majestoso e terrivelmente violento estado de equilíbrio perfeito, funcionando como uma estrela estável de sequência principal. No entanto, esta magnífica era de luz dourada é completamente finita, fundamentalmente limitada pela realidade inescapável de que cada reação de fusão deixa para trás um resíduo pesado e acumulado. A cada segundo, enquanto centenas de milhões de toneladas de hidrogênio são violentamente esmagadas e convertidas em energia radiante pura, um subproduto denso e subatômico é abandonado no centro absoluto do núcleo de 15 milhões de graus Celsius. Este subproduto é o hélio. Na química, o hélio é um gás nobre incolor, inodoro e completamente inerte, o segundo elemento químico mais leve e mais abundante no universo observável, caracterizado por um núcleo atômico contendo 2 prótons e 2 nêutrons. Embora inofensivo na Terra, no contexto de um núcleo estelar de sequência principal, o hélio age como uma cinza sufocante e incombustível. Como uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius não é nem de longe quente o suficiente para superar a enorme repulsão eletromagnética entre os núcleos de hélio densamente compactados, esta cinza pesada não pode ser usada como combustível. Ela simplesmente se acumula, milhões de quilos a cada segundo, envenenando lentamente a fornalha termonuclear de dentro para fora. O cientista que mapeou matematicamente pela primeira vez as consequências exatas e horripilantes desta cinza estelar acumulada foi o brilhante astrofísico germano-americano Martin Schwarzschild. A suprema importância de Schwarzschild para o campo da astrofísica estelar foi seu uso pioneiro e revolucionário dos primeiros computadores eletrônicos para calcular modelos estelares complexos de múltiplas camadas, permitindo à humanidade prever matematicamente a trilha evolutiva precisa que uma estrela percorre quando finalmente esgota seu combustível de hidrogênio e começa a inchar em uma monstruosa gigante vermelha. Ele conduziu essa modelagem teórica de mudança de paradigma na Universidade de Princeton. Geograficamente situada na região de Piemonte, no centro de Nova Jersey, Princeton fica em uma crista estrategicamente elevada entre o rio Millstone e a imensa bacia do rio Delaware. Historicamente, este terreno ondulado e densamente florestado serviu como um cruzamento vital e altamente contestado durante a Guerra de Independência Americana, culminando na Batalha de Princeton em 1777, onde George Washington utilizou a topografia elevada e naturalmente defensável para superar as forças britânicas. Este posicionamento geográfico, isolado com segurança dos bombardeios navais imediatos da vulnerável costa atlântica, mas conectado aos corredores logísticos vitais entre Nova York e Filadélfia, permitiu que Princeton evoluísse para uma fortaleza intelectual reclusa e intocável, atraindo as maiores mentes matemáticas do planeta para desvendar os segredos do cosmos em isolamento absoluto. Dentro dos silenciosos corredores acadêmicos de Princeton, Schwarzschild utilizou um princípio fundamental da física conhecido como a lei dos gases ideais para explicar os dias finais do núcleo solar. A lei dos gases ideais é uma equação de estado científica fundamental para um gás ideal hipotético, estabelecendo que a pressão externa de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura e ao número total de partículas que ele contém. No núcleo do Sol, 4 prótons de hidrogênio individuais são continuamente fundidos em um único núcleo de hélio. Por causa disso, o número total de partículas individuais no núcleo está diminuindo constante e implacavelmente ao longo de bilhões de anos. De acordo com as regras matemáticas estritas e inquebráveis da lei dos gases ideais, uma queda no número de partículas inevitavelmente causa uma queda catastrófica na pressão térmica externa. À medida que a pressão externa despenca, ela não consegue mais suportar o peso inimaginável e esmagador de aproximadamente 2 quintilhões de toneladas de plasma estelar pressionando de cima. O equilíbrio delicado é quebrado e a gravidade começa a vencer. O núcleo do Sol começa a colapsar violentamente para dentro de si mesmo. Este colapso gravitacional interno terrível gera um atrito imenso, forçando a cinza morta de hélio a se comprimir incrivelmente,
o que por sua vez faz com que a temperatura interna do núcleo dispare de 15 milhões de graus Celsius para impressionantes e apocalípticos 27 milhões de graus Celsius. Este conceito de utilizar compressão mecânica pesadamente projetada e intensa pressurização interna para sobreviver contra um ambiente externo hostil e esmagador foi perfeitamente espelhado nas campanhas de bombardeio estratégico do Teatro do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial pelo Boeing B-29 Superfortress. Projetado especificamente para atravessar as distâncias vastas e implacáveis do Oceano Pacífico e entregar cargas catastróficas sobre as ilhas japonesas, o B-29 era um leviatã mecânico medindo 30 metros de comprimento com uma envergadura impressionante de 43 metros, deslocando um peso bruto de 60 toneladas quando totalmente carregado para combate. Para impulsionar esta fortaleza de alumínio massiva pelo céu, ele era equipado com 4 motores radiais Urai R3350 duplex ciclone de 18 cilindros, cada um equipado com turbocompressores da General Electric e gerando assombrosos 2.200 cavalos de potência. Essas feras mecânicas acionavam enormes hélices de 4 pás de velocidade constante para empurrar o bombardeiro pesado a uma velocidade máxima de 570 km por hora a uma altitude de operação de 9.000 metros. Sua capacidade ofensiva primária consistia em um compartimento de bombas interno capaz de carregar até 9 toneladas de material bélico de alta explosividade ou incendiário, pesadamente defendido por um intrincado sistema de direção de tiro por computador analógico controlado remotamente que dirigia 12 metralhadoras pesadas Browning M2, de calibre .50 alojadas em 4 torres duplas remotas e um posto de cauda tripulado, junto com um único canhão M2 de 20 mm. Ao contrário de qualquer bombardeiro anterior, o B-29 abandonou completamente o design de fuselagem aberta e congelante, confiando em um sistema revolucionário de cabine pressurizada altamente complexo que mantinha uma atmosfera interna de alta pressão e sobrevivente contra o vácuo mortal, gelado e privado de oxigênio da estratosfera. Assim como o B-29 Superfortress teve que gerar agressivamente uma intensa pressão interna para empurrar contra o vazio letal e congelante das altitudes elevadas, o núcleo colapsante do Sol usa seu calor extremo de 27 milhões de graus para empurrar agressivamente contra o peso esmagador da gravidade. No entanto, este pico apocalíptico de temperatura irradia violentamente para fora do núcleo de hélio morto e atinge diretamente as espessas camadas de gás hidrogênio não fundido situadas imediatamente fora do núcleo. Este calor radiante intenso é mais do que suficiente para forçar a casca circundante de hidrogênio a superar a barreira de Coulomb, inflamando violentamente uma reação termonuclear secundária conhecida como queima de hidrogênio em camada, hydrogen shell burn. Esta camada recém-inflamada de hidrogênio em fusão queima muito mais rápido e significativamente mais quente do que o núcleo jamais queimou, gerando uma onda monstruosa e sem precedentes de pressão de radiação externa. Esta força colossal externa supera totalmente a atração interna da gravidade nas camadas externas do Sol. O equilíbrio hidrostático anteriormente estável, que manteve a estrela em forma perfeita por 10 bilhões de anos, é violentamente estilhaçado. A força pura da queima da camada empurra fisicamente todo o envelope externo do Sol milhões de quilômetros para o espaço. À medida que as camadas externas são forçadas a se expandir, o gás perde pressão rapidamente e esfria, mudando a luz branca amarelada ofuscante da fotosfera para um laranja opaco, ameaçador e inchado. O Sol deixou oficialmente a sequência principal. Ele está ativamente inchando para se tornar uma estrela subgigante, iniciando uma expansão imparável e catastrófica que engolfará impiedosamente o sistema solar interno em uma onda de fogo terrível. Com o equilíbrio hidrostático permanentemente estilhaçado pela ignição da camada de hidrogênio, o Sol deixa oficialmente a sequência principal e inicia uma transformação apocalíptica. A colossal onda de pressão de radiação externa força as camadas externas da estrela a inflarem fisicamente no espaço. Ao longo de milhões de anos, o diâmetro do Sol expande de aproximadamente 1.390.000 km para um diâmetro monstruoso e inchado de mais de 240 milhões de quilômetros. Esta expansão transforma o Sol em uma gigante vermelha. À medida que este envelope massivo de plasma se expande, ele naturalmente esfria, mudando sua cor de um branco amarelado ofuscante para um vermelho profundo, ameaçador e oneroso. Em sua expansão física implacável, esta onda de fogo atravessa facilmente o vazio de 150 milhões de quilômetros do sistema solar interno, incinerando e absorvendo completamente as órbitas rochosas de Mercúrio e Vênus,
e fervendo brutalmente os oceanos e a atmosfera da Terra, deixando nada além de uma brasa queimada e morta girando dentro de um envelope estelar assustadoramente inchado. Enquanto as camadas externas estão inchando fisicamente até proporções gigantescas, o núcleo morto e inerte da estrela está experimentando exatamente o destino oposto. O núcleo, inteiramente composto de hélio acumulado, está colapsando implacavelmente para dentro sob o peso esmagador e insondável da gravidade. O elemento químico envolvido aqui é o hélio, esperando para ser fundido em carbono. Na química, o carbono é um elemento não metálico, tetravalente, com o número atômico 6. É o bloco de construção fundamental e absolutamente crítico de toda a vida biológica conhecida no universo, possuindo uma habilidade química única e inigualável de formar cadeias e anéis moleculares altamente estáveis, complexos e infinitamente variados. No entanto, antes que o hélio possa se fundir em carbono, o núcleo colapsante atinge uma parede bizarra e matematicamente impenetrável definida pela mecânica quântica, conhecida como pressão de degenerescência eletrônica. Este conceito físico fundamental está enraizado diretamente no princípio da exclusão de Pauli, uma lei da mecânica quântica que afirma que dois férmions idênticos, como elétrons, não podem ocupar exatamente o mesmo estado quântico simultaneamente. À medida que o peso esmagador da gravidade aperta violentamente o núcleo de hélio morto, os elétrons são violentamente arrancados de seus núcleos atômicos e comprimidos em um espaço inimaginavelmente apertado. Quando os elétrons estão tão densamente compactados que literalmente não podem ser espremidos mais sem violar as leis da física quântica, eles geram uma força mecânica terrível para fora que detém o colapso gravitacional. Crucialmente, ao contrário da pressão térmica de um gás normal, a pressão de degenerescência eletrônica é completamente independente da temperatura. O astrofísico cuja importância vital para o campo foi definir matematicamente os limites absolutos desta pressão quântica foi Subrahmanian Chandrasekhar. A importância suprema de Chandrasekhar para a astrofísica estelar foi sua prova matemática de que a pressão de degenerescência eletrônica só poderia sustentar o núcleo de uma estrela moribunda até um limite de massa específico e inquebrável, aproximadamente 1,4 vezes a massa do Sol. O que dita fundamentalmente se uma estrela colapsante se torna uma anã branca, uma estrela de nêutron superdensa ou um buraco negro. Nascido em Lahore, na Índia Britânica, Chandrasekhar foi um prodígio infantil inigualável que formulou seu limite matemático revolucionário e de mudança de paradigma à espantosa idade de 19 anos, enquanto viajava sozinho de navio para a Inglaterra. Um teórico profundamente disciplinado, elegante e descompromissadamente rigoroso, ele enfrentou uma oposição pública feroz e humilhante e ridículo acadêmico da elite astronômica estabelecida da época, mas permaneceu firmemente dedicado à verdade absoluta de suas equações, eventualmente migrando para os Estados Unidos, onde seu brilho inegável lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física. Chandrasekhar conduziu décadas de sua pesquisa teórica intensiva na Universidade de Chicago, operando especificamente a partir do Observatório Yerkes. Geograficamente localizado em Williams Bay, Wisconsin, o observatório fica nas margens norte elevadas e densamente florestadas do Lago Genebra, uma bacia de água doce maciça e incrivelmente profunda violentamente esculpida no leito rochoso pelo recuo das colossais geleiras da glaciação de Wisconsin há milhões de anos. Historicamente, esta topografia específica e remota forneceu uma vantagem estratégica vital para a observação astronômica delicada. Situada a cerca de 140 quilômetros a noroeste de Chicago, o efeito do lago e a densa copa da floresta circundante agiam como um estabilizador atmosférico natural, mantendo as correntes de ar no lugar. Enquanto a extrema distância geográfica isolava completamente o delicado e massivo telescópio refrator do observatório da poluição luminosa cegante e das violentas vibrações industriais da metrópole em expansão, permitindo que os astrônomos observassem as profundezas escuras e violentas do cosmos com uma clareza óptica ininterrupta e inigualável. Nas profundezas da gigante vermelha, sustentado inteiramente pela mecânica quântica mapeada matematicamente por Chandrasekhar, o núcleo de hélio altamente comprimido não pode se expandir. Como não pode se expandir para se resfriar, o intenso atrito da queima da camada de hidrogênio circundante faz com que a temperatura interna do núcleo dispare para apocalípticos 100 milhões de graus Celsius. Neste limiar térmico preciso, os núcleos de hélio estão finalmente se movendo rápido o suficiente para superar violentamente sua própria repulsão eletromagnética.
Eles se chocam em uma reação termonuclear conhecida como processo triplo alfa, fundindo violentamente três núcleos de hélio em um único núcleo de carbono, liberando uma explosão massiva de radiação gama. Como o núcleo está travado no lugar pela pressão de degenerescência eletrônica, ele não responde a este fogo nuclear recém-ignitado expandindo-se fisicamente e resfriando-se. Em vez disso, o calor aprisionado aumenta exponencialmente a taxa de fusão, o que eleva ainda mais a temperatura, criando uma explosão termonuclear catastrófica e imparável. Este evento terrível é conhecido como flash do hélio. Em questão de minutos, o núcleo degenerado libera um flash de energia termonuclear bruta equivalente à produção total de luz de toda a galáxia Via Láctea. No entanto, esta explosão apocalíptica é completamente absorvida pelas imensas e pesadas camadas externas da estrela, escondendo completamente o flash violento do universo exterior. A expansão física inchada, monstruosa e imparável do Sol moribundo em uma gigante vermelha, dominando todo o sistema solar interno por sua massa esmagadora, alcance e capacidade destrutiva, foi perfeitamente espelhada nas doutrinas de dissuasão nuclear estratégica do início da Guerra Fria pelo desdobramento do bombardeiro americano Convair B-36P Asemaquer. Concebido nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial como uma arma de segurança transcontinental e intercontinental, o B-36 era um bombardeiro estratégico pesado apocalíptico de proporções sem precedentes, medindo 49 metros de comprimento com uma envergadura colossal de 70 metros, deslocando um peso bruto terrível de 186 toneladas quando totalmente carregado para um ataque nuclear global. Para erguer esta fortaleza de alumínio montanhosa até a estratosfera, ele era equipado com um motor híbrido incrivelmente complexo, consistindo em 6 monstruosos motores radiais Pratt & Whitney R4360-53 Vaz-Major de 28 cilindros, cada um gerando 3.800 cavalos de potência e acionando enormes hélices de 3 pás montadas no bordo de fuga das asas, complementados por 4 motores turbojato General Electric J47GE19. Esta fera mecânica de 10 motores empurrava o bombardeiro a uma velocidade máxima de 700 km por hora a uma altitude de operação de 13.000 metros, permitindo que ele cruzasse acima do envelope de combate dos primeiros interceptores inimigos e da artilharia antiaérea. Sua capacidade ofensiva primária consistia em 4 compartimentos de bombas internos capazes de carregar assombrosas 39 toneladas de bombas, incluindo as maiores e mais devastadoras bombas termonucleares já construídas pelo arsenal dos Estados Unidos. Devido à sua fuselagem massiva, ele era pesadamente defendido por um sistema de direção de tiro por computador analógico controlado remotamente que coordenava 6 torres cilíndricas blindadas retráteis, armadas com canhões automáticos duplos de 20 mm, criando efetivamente uma esfera impenetrável de poder de fogo cinético defensivo de 360 graus. Assim como o B-36P Asemaquer utilizou seu alcance geográfico esmagador e sua fuselagem massiva e inchada para dominar completamente o espaço aéreo estratégico global e projetar aniquilação total a distâncias intocáveis, o Sol gigante vermelho usa sua energia de queima de camada recém-liberada para expandir-se fisicamente para fora, criando um envelope monstruoso que alcança e engole sem esforço os planetas internos em uma onda de fogo. Com a dispersão final das camadas externas, a Sun deixa para trás a fase de gigante e entra em seu estado terminal. O que resta é o núcleo de carbono e oxigênio, agora exposto ao vácuo do espaço. Este objeto, embora não realize mais fusão nuclear, retém uma quantidade colossal de calor residual de seus bilhões de anos de atividade, brilhando com uma cor branco-azulada intensa que ioniza os gases expelidos ao seu redor. A nebulosa planetária resultante é uma das estruturas mais visualmente impressionantes do cosmos. À medida que a radiação ultravioleta extrema do núcleo exposto atinge as camadas de hidrogênio, hélio e elementos mais pesados que foram soprados para longe, os átomos desses gases são excitados, emitindo luz em comprimentos de onda específicos. O oxigênio brilha em tons de verde e azul, enquanto o hidrogênio e o nitrogênio emitem tons de vermelho profundo. Este espetáculo de luz é, na verdade, o último suspiro da estrela, uma concha de detritos estelares que se expande a dezenas de quilômetros por segundo até se dissipar completamente no meio interestelar, enriquecendo a galáxia com os elementos pesados necessários para formar futuras gerações de estrelas e planetas. O remanescente central, a anã branca, representa um estado da matéria que desafia a intuição cotidiana. Embora tenha o volume aproximado da Terra,
sua massa é cerca de 200.000 vezes maior. Isso resulta em uma densidade tão extrema que uma única colher de chá de sua matéria pesaria tanto quanto um elefante africano na superfície da Terra. Como não há mais produção de energia interna, a pressão térmica desapareceu completamente. A única força que impede a estrela de colapsar em um buraco negro é a pressão de degenerescência eletrônica, o fenômeno quântico mapeado por Chandrasekhar, onde os elétrons, comprimidos ao limite, exercem uma força externa puramente mecânica baseada na sua recusa em ocupar o mesmo espaço quântico. A sobrevivência desse núcleo denso e protegido, enquanto sua blindagem externa de plasma é estilhaçada e removida pelas forças violentas dos pulsos térmicos, encontra um paralelo direto na filosofia de projeto do A-10 Thunderbolt II. Assim como a aeronave foi construída para permitir que suas superfícies de controle, motores e asas absorvam danos catastróficos e sejam parcialmente destruídas, sacrificando a integridade aerodinâmica externa para completar a missão, o Sol sacrifica quase metade de sua massa total para o espaço. O banho de titânio do A-10 protege o piloto e os sistemas vitais contra projéteis de alta velocidade, garantindo que o núcleo funcional da máquina sobreviva mesmo quando a estrutura externa está em ruínas. Da mesma forma, o núcleo de carbono e oxigênio do Sol sobrevive ao ataque da gravidade e à violência dos pulsos térmicos, emergindo como uma cidadela quântica impenetrável que resistirá por trilhões de anos. O destino final da anã branca é um processo de resfriamento agonizantemente lento. Sem uma fonte de calor interna, ela irradia sua energia térmica acumulada para o espaço profundo. Devido à sua pequena área de superfície em relação à sua massa, este processo leva centenas de bilhões, ou mesmo trilhões de anos, um tempo muito superior à idade atual do universo. Eventualmente, a temperatura da anã branca cairá tanto que ela deixará de emitir luz visível, transformando-se em uma anã negra, uma esfera fria, invisível e ultradensa de diamante e oxigênio cristalizado, vagando eternamente na escuridão absoluta de uma galáxia morta. O motor solar, que uma vez permitiu a evolução da consciência humana, terá finalmente parado, deixando para trás apenas uma cinza subatômica silenciosa como o testamento final de sua existência de 10 bilhões de anos.